Pois bem, pessoal, vamos começar hoje o nosso novo assunto. Nós já falamos sobre frase, oração, período, fizemos a correção e agora nós vamos falar sobre pronomes, né? Então, os pronomes, nós vamos falar sobre os pronomes pessoais, que eles podem ser subdivididos em pessoais do caso reto, dos pessoais oblíquos e pessoais de tratamento. Vamos também estudar na mesma aula sobre os possessivos, que são os pronomes possessivos, e também sobre os pronomes demonstrativos, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui essa charge que ela diz o seguinte: não sabe elogiar, não elogia. Que delícia! Quase igual o da minha mãe. Puxa, você tá linda nessa foto. Eu adoro seus colotinhos, sabia? Essas mulheres saradonas e malhadas da TV, eu prefiro você. Então você vê aí que dentro dessas orações, nós temos aí no primeiro quadrinho, né? Umas palavrinhas aí peculiares, tipo minha, quando fala minha mãe. Tem a palavra que está aí em negrito, nessa, né? Quando diz nessa foto. Tem a palavra também você, que tem puxa, você. Tem a palavra também no terceiro quadrinho eu. Tem a palavra seus. Lá no quarto quadrinho nós temos a palavra essas. Tem eu também, você novamente. Então, assim, são palavras que elas configuram pronomes, certo? E o que é que são os pronomes? Os pronomes, eles nada mais são do que palavras que eles vão estar substituindo o substantivo, ok? Ele substitui o substantivo quando há necessidade ou se precisa evitar a questão de repetições. Então vamos lá. Primeiro vamos para os pronomes pessoais. Então os pronomes pessoais, eles se referem às pessoas gramaticais, ou seja, aquelas que marcam o discurso. E eles dividem-se em pessoas, como primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa é quem fala, tipo eu, nós, né? Eu falo, nós também falamos, então é primeira pessoa. A segunda pessoa é quem ouve diretamente quem fala, quem ouve. Tipo, se eu falo com você, então você que está me ouvindo, você é a segunda pessoa. Tipo, tu, você ou vocês ou vós. E a terceira pessoa eu costumo dizer que é aquela pessoa de quem se faz a fofoca de alguma coisa, o fuxico, né? Porque é de quem ou do que se fala. Tipo, eu e algum aluno estamos falando do outro aluno, né? Tipo, eu, Erisvan, né? Estamos falando da Arielle, certo? Então, a Arielle é a terceira pessoa, que é a pessoa de quem nós estamos falando, ok? Então, a primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa que ouve e a terceira pessoa é a pessoa de quem nós estamos falando, ok? Então, vamos continuar. E aqui nós temos, né, um quadro de pronomes pessoais. Minha foto vai ficar um pouquinho aí, a minha imagem, porque não tem como ajustar, ok? Mas aí eu mostro para vocês de outra forma. Então nós temos a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa do singular, né? Que são os pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele e ela. E a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa do plural, que são nós, vós, eles e elas, ok? Tem no quadrinho. Junto a esses pronomes pessoais, dentro dos pronomes pessoais, nós temos pronomes pessoais óblicos, né? Que são aqueles pronomes que funcionam como objeto, como complemento de uma oração. Então, a primeira pessoa é me, a segunda pessoa é ti e a terceira pessoa é si, o, a, li, que essas são as pessoas do singular. E no plural, a primeira pessoa é nos, a segunda pessoa é vos e a terceira pessoa é si, os, as, lis, ok? Isso são os que são considerados os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são os que são pronunciados com menos força.
Agora, os que são considerados como tônicos, considerados com mais força, a primeira pessoa é me, comigo, certo? A segunda pessoa, ti, contigo, e a terceira pessoa, se, consigo, ele ou ela. E no plural, a primeira pessoa é nós, conosco, vós, convosco, e se, consigo, eles e elas, ok? Então vamos lá continuar. Aqui especificamente nós temos mais a característica dos oblíquos, né? E aí que são pronomes pessoais que exercem a função sintática de complemento verbal, né? Como eu falei, um objeto pode ser um objeto direto, um objeto indireto, que vocês vão ver isso mais à frente. Um agente da passiva, um adjunto adnominal, que vocês vão ver lá quando estiver na quarta etapa. Então eu tenho aqui o exemplo: entregou-me a encomenda. Entregou a encomenda a quem? Entregou-me a encomenda, então entregou a encomenda a mim, né? Ou entregou a mim a encomenda. Então você vê que é um complemento, ele substitui, mas é um complemento do verbo entregar. Cortaram-me os cabelos, quer dizer, cortaram os meus cabelos. Fizeram-no devolver o dinheiro, quer dizer, nos fizeram devolver o dinheiro. Os documentos foram entregues por mim, né? Então você vê aí que sempre ele vai estar complementando um verbo, ou ele vai estar sendo um complemento verbal. Ok? Então aqui continuando. E aí nós temos também os pronomes pessoais de tratamento, que são aqueles que são usados para tratar as pessoas. Então esses pronomes de tratamento, eles funcionam, né, na segunda pessoa, né, mas a concordância se dá na terceira pessoa. Então, exemplo aqui: você viu onde deixei minhas chaves, né? Então, quando você utiliza tipo você está tratando alguém, né, chamando a pessoa, mas com uma forma de tratamento diferenciado. E o você, ele é utilizado para quando você fala de pessoas de igual para igual, da sua mesma idade, né, do seu mesmo nível. Aí nós temos o outro aqui, ó: Vossa Excelência está preocupado para o discurso. Vossa Excelência é um outro pronome de tratamento, mas que ele já é utilizado quando a pessoa ele ocupa uma certa posição, tipo o prefeito, tipo um vereador, ok? Sua Excelência não pode atendê-lo agora, quando eu falo com você, tipo, você diz assim: olha, eu quero falar com o prefeito, digamos que eu seja o secretário do prefeito. Aí, assim, aí você vai falar para mim, e eu vou lá dentro, e quando eu chego eu dou um recado para você: Sua Excelência não pode atendê-lo agora. Quando eu falo com você, eu uso a terceira pessoa, certo? Mas quando eu falo com a pessoa, eu uso a segunda pessoa, ok? Então, aquela senhorita deseja falar com o senhor. Olha aí, ó. Senhorita, senhor são outros pronomes de tratamento usados. Senhorita para moças jovens, solteiras, e senhor para pessoas de mais idade ou pessoas que consideradas casadas. Gostaria que vossa magnificência assinasse esses papéis, né? Então, magnificência, ele é utilizado para juízes, promotores, ok? E aqui nós temos essa chargezinha, que tem alguns pronomes pessoais de tratamento presentes nela, certo? Tipo, deixa eu levar aqui a imagenzinha, não, tem que descer. Mãe, mãe, um cachorro me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não conseguiu. Agora perdi meu melhor amigo. Bem, Calvi, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda, né? O Cal falando para a mãe dele. Então, qual foi o pronome de tratamento existente aí nessa charge? Foi o pronome de tratamento você, que ele apareceu, né? E aí ele um pronome que sofreu derivação regressiva, tipo, quando ela falou com ele, ela falou diretamente com ele, você, ok?
Então foi empregada aí a segunda pessoa, porque ela estava falando com a pessoa aqui frente a frente. Certo? Então vamos continuar. Aí nós temos pronomes possessivos. O próprio nome possessivo já te diz alguma coisa, né? Possessivo dá a ideia de posse. Então esses pronomes eles se referem quando você tem posse de alguma coisa. Ó, por exemplo, você viu onde deixei minhas chaves? Ó, aí está em evidência, em amarelinho, minhas, né? Então dá a ideia de posse, algo que é meu. A outra, Vossa Excelência está preparado para o seu discurso. Seu, algo que é de alguém. Aquela senhorita deseja falar com seu superior. O outro, gostaria que Vossa Magnificência assinasse meus papéis. Então você vê que sempre essas palavras que estão em destaques, aí são palavras que dão a ideia de posse. E aqui nós temos um quadro, né, de pronomes possessivos, de acordo com as pessoas. Então, na primeira pessoa do singular, meu, minha, meus e minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. Terceira pessoa, seu, suas, seus e suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. E terceira pessoa do plural, seu, suas, seus e suas. Elas se repetem, né? Terceira do singular e terceira é do plural. E agora vamos para a nossa última parte, que são os pronomes demonstrativos, né? Os pronomes demonstrativos, eles indicam a posição de um objeto em relação à pessoa do discurso, em relação a você que está falando, em relação a alguém que vai estar ouvindo, né? E é de acordo com a pessoa. Por exemplo, na primeira pessoa, este, esta, estes e estas. Este, esta, estes e estas, ele é usado quando a posição do objeto está próximo do ser que está falando, certo? Já a segunda pessoa, esse, essa, esses e essas, é usado quando a posição do objeto está próximo da pessoa que está ouvindo, ok? E a terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles e aquelas, é quando um objeto está distante, tanto de quem está falando, quanto de quem está ouvindo. Agora vamos lá para os exemplos. Na primeira pessoa, que é este, esta, estes e estas, que é perto de quem está falando, quando eu digo esta caneta é minha, este caderno me pertence, esta casa eu construí. Então, eu preciso destas pessoas comigo. Então, aqui é a primeira pessoa. Por quê? Porque está perto de quem está falando. Agora, quando eu falo, digamos, com a Arielle, eu digo assim, Arielle, esse seu caderno é bonito. Então, por que eu uso esse? Porque o caderno está próximo da Arielle, não está próximo a mim. Agora, quando eu digo assim para o Erisvan, que eu digo o seguinte, eu digo, Erisvan, aquela carteira lá do canto está quebrada. Então, eu uso aquela, é a terceira pessoa, porque vai estar tanto distante de mim, quanto distante também do Erisvan. Ok? Então, tenham um bom aproveito e nesse momento vocês vão ficar com a atividade a respeito desses pronomes que vocês estarão fazendo. Então, façam a atividade, coloca aqui no grupo agora, coloca o nome de vocês identificando quem é, coloca o nome mesmo completo. E a gente vai estar acompanhando. Qualquer dúvida, é só dar um retornozinho que a gente retorna para vocês, ok?